fico imaginando os torcedores, né? O clube do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, vendo o Glorioso se fortalecendo, o Glorioso indo com os jogadores galácticos para esse Mundial de Clubes, e eles ficam apavorados. Meu Deus, ninguém vai parar o Botafogo. O Grêmio morreu ali em 2017. O Internacional é o time do quase. O time Internacional é igual a Juventus italiana, né? Só chega ali e não ganha nada. Vasco, coitado, eu não quero nem falar do Vasco mais. Poxa, eu tô muito triste. Eu tô muito triste, cara. Sinceramente, família. Assim, eu conheço 5 botafoguenses. 4 são da minha família. Não, 5 são da minha família, porque tem também o marido da minha prima. Tô muito triste por eles. Pelo amor de Deus. Meu pai, pelo amor de Deus. Meu pai agora lá no grupo de membros. Pô, tô triste pelo Botafogo. Eu sou vascaíno, mas tava torcendo pelo... Que isso, pai? Pelo amor de Deus, tem que torcer pra alguém, cara. Pelo amor de Deus. Ah, eu sou de Queimados, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Tem que torcer pra eles. Tá representando o Rio, representando o Brasil. Ai, meu Deus do céu. Agora, meu segundo recado aqui. Isso foi um recado inicial. Segundo recado para os vascaínos. Com certeza vai ter um ou outro com a seguinte teoria. Mas vai zoar por quê, Thiago? Não vai zoar por quê? Não tem motivo pra zoar. Cara, sabe qual é a minha teoria? O meu estilo de vida, minha filosofia de vida. Tu já pensou uma coisa dessa? Futebol tem disso, né? A bola bate na trave lá, pá. Gol. Segura, 1-0, próxima fase. Pressão dos caras, Bayern, PSG. A bola não entra, milagre de Deus, gol dos caras. Próxima fase. Tu já pensou como seria a vida? Como a vida vai ser insuportável se algum desses times aí ganha uma parada dessa? Flamengo, Fluminense ou Botafogo? Então, veja bem, um já tá fora, já pegou o banquinho e vai sair de fininho. Então não me peça para não estar feliz com isso e zoar qualquer botafoguense, né? Aparecer aqui, vou zoar sim? Claro que vou, mas é claro que eu vou, mas tu não pode zoar, por que não, pô? Só vai, a fase tá terrível, mas vai melhorar, eu tenho fé em Deus. Alguma coisa vai acontecer daqui pra frente. Que não é possível, isso aqui é só um teste. O Vascaíno está passando por anos, 23 anos de dificuldade, mas Deus está te testando. Deus está te testando nesse momento para ver se você vai largar. Como você não larga de jeito nenhum, calma que você vai colher aí bons momentos, alegrias. É isso que vai acontecer futuramente. Vai acontecer. Porque não é possível, cara. Não é possível uma coisa dessa, família vascaína. Ai, mas olha só, eu tenho que falar um pouco disso aí. Porque o tanto que eu ouvi, né, de botafoguense lá pelas ruas daqui da cidade, academia e tudo mais, quando ganhou do PSG e passou do grupo da morte, beleza, show de bola. Mas vamos falar um pouco aqui de futebol, tá? Principalmente, vai aparecer um ou outro botafoguense aqui. Que papelão de vocês nessa eliminação aí. Que papelão. Ganha do PSG pra jogar 90 minutos com a bunda na parede. Que papelão. Ah, Vascaíno não pode falar. Papelão. Pelo amor de Deus, um time que consegue passar para as oitavas de final e fica jogando com a bunda na parede 90 minutos, só foi tentar alguma coisa na segunda etapa da prorrogação. Que papelão. Isso é coisa de time pequeno. Isso é coisa de time pequeno. Saiu mais uma pesquisa dessa daí, né? De torcida, que eu acho absurdo uma coisa dessa. Essas pesquisas têm uma rivalidade com o Vasco, é uma coisa surreal. Quando o Vasco vai jogar em tal lugar, pá, lotado, e na porta de hotel, e tu não vê nenhum outro time fazer isso. Desses times que estão ali, Cruzeiro, próximo do Vasco. Botafogo tem, sei lá, 3, não sei o quê, o Vasco tem 6%. De onde é que você está comprando torcedor também? De onde é que você está cobrando torcedor? E veja bem, também um recado aqui para os vascaínos que vão ficar perturbando. Calma, olha o que está acontecendo lá com o Lyon. Vai acontecer com eles daqui a pouco, vai acabar. Aí, calma essa fase, dinheiro, vai acabar, calma. Agora, que papelão, uma partida. Eu ficaria revoltado de passar por mais oitavas de final e ficar com a bunda na parede. Só um time quis passar hoje. Só um time quis passar. Então, tudo normal, né? O Botafogo continua sendo irrelevante, porque mesmo vivendo essa fase toda, ninguém fala do Botafogo. Ninguém fala do Botafogo na mídia, nada, ninguém fala do Botafogo. Volta pro seu papel, né, que é ser irrelevante, né, no Brasil, no cenário. Volta pra cá, com muito dinheiro, verdade, mas é isso. O Botafogo vive de um ano, gente. Vamos ver se vai ter sequência aí de conquistas e tudo mais. Ganhou no ano passado. Fez um papelão no Campeonato Brasileiro em 2023, papelão. Pipocou, aí no ano passado botou um dinheiro, mas isso não é, sabe, não é um projeto que vai ser, não passa a impressão que é um projeto sólido, porque
O cara se destaca, vende. O cara se destaca, vende. Cara, papelão. Mas, família, a gente pode tirar algumas coisas dessa situação, e claro que vamos falar aqui muito do Vasco, o Vasco que segue, né, trabalhando, se preparando agora sim, né, para encarar o Botafogo vai voltar para casa e, né, vai ter que jogar aí o Campeonato Brasileiro, então provavelmente o Vasco vai jogar no dia 12, não é isso? No dia 12, falei certo? Lá em Brasília, contra o Botafogo. Muito triste, né, com isso aí, sei que tem muito vascaíno lá em Brasília, mas eu acho que até os torcedores de Brasília concordam com isso, que não era para vender. Porque o Vasco não consegue ganhar um jogo lá. E contra o Botafogo em São Januário, a gente manda muito bem. A gente sempre tá ganhando aí. Acho que nos últimos 3 jogos foram 2 vitórias e um empate, né? Que foi pelo Brasileiro do ano passado, acho que 1-1, e esse ano a gente ganhou, classificou, né, para as semifinais aí do Campeonato Carioca. Então volta para casa, continua sendo irrelevante. E é isso, vida que segue. Mas, família, tem muita resenha aqui nesse vídeo. Prometo ser rápido, né, já que eu perdi bastante tempo aqui comentando sobre isso aí. Falar sobre esse novo investidor aí que apareceu aqui rapidamente, citar a SAF do Atlético também, né, destacar o trabalho do Vasco, Felipe Coutinho, e também mercado da bola, já que o Vasco ainda não conseguiu nenhuma contratação. Mas antes, dá aquela força aqui para o Tiagão. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, e dá aquela hypada também para fortalecer o nosso trabalho. E lembrar, né, que o Paulinho, que hoje está sem perna aí, infelizmente, né, o cara está jogando com muita dificuldade, né, cria do nosso Vascão, e lembrar que a 777 não quis a contratação desse jogador. Né, o cara livre no mercado não quis contratar o Paulinho e preferiu contratar o grande Orediano. Faz parte, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, aproveitando aí também esse gancho, né, Botafogo, SAF, Botafogo vai ficar igual o Lyon. Família, eu vi, me parece que foi ontem, não sei se foi ontem ou hoje, né, que o Fábio Azevedo estava comentando alguma coisa no canal dele sobre um investidor, esse investidor, né, que o Felipe Carregal, o VP jurídico do Vasco, comentou, que está um pouco mais adiantado, e aí surgiu alguma coisa lá na live do Fábio Azevedo, né? O investidor que está avançado na compra da SAF do Vasco não tem negócios com futebol, ele fala isso lá. Trata-se de um grupo que quer entrar no futebol e já atua na área de entretenimento. A ideia é fazer um contrato com o Vasco para investir pesado. E sinceramente, assim, família, eu só acredito vendo, tá? Eu só acredito vendo, porque eu bato aqui direto na dupla sertaneja, né, Chiliquento Dias e Chiliquento Rocha, eles falavam isso. Tem cortes aí do Flávio Dias falando isso o tempo todo. Que eu posso garantir para vocês que a 777 entrando no Vasco vem pesado. Vem pesado para acabar com a nossa vida. Né, família vascaína. Eu vi esse corte eu ia falar Flávio Azevedo. Do Flávio Azevedo, falando que o Radrizani também é um cara que me parece que ainda não desistiu, que ele quer juntar uma galera, né, um fundo de investimento para comprar o Vasco. Então vamos aguardar como é que vai ficar essa situação. Eu espero que, né, a gestão possa ter cabeça no lugar, realmente não pode errar nesse movimento novamente, né, o vascaíno, de um modo geral, o clube, eu acho, né, mas o clube, né, o Vasco resiste até hoje por causa do seu torcedor, essa é a verdade. Eu costumo dizer aqui que qualquer outro clube aí, por exemplo, aqui Fluminense, o próprio Botafogo, se tivesse a política do Vasco, cara, que destrui o clube há anos e anos, né, e com certeza tem papel fundamental pra gente chegar nesse momento, tinha fechado as portas, né? Seria um clube amador, jogando solteiro contra casado, né? Churrasco final de semana, com certeza. Então, o que faz o Vasco continuar gigante é a torcida. O torcedor não aguenta mais passar por um processo desse, né, causada, gogó. Por isso que a gente está falando aqui que tem que ter seriedade nesse projeto. Eu não vou ficar aqui fazendo chilique, como esses caras fazem aí, e que só defenderam merda no Vasco e agora tiram, né, a mão, né, tiram o corpo. Opa, não fiz nada. Porque, família, não é uma questão de opinião. Opinião você pode, né, errar, você pode dar aqui uma ideia, uma visão e ela não bater, e infelizmente não aconteceu. Uma opinião. Agora, informação não. Informação não. O Flávio Dias trabalhou com informação. Thiago, mas o mercado da bola tem... Aí não, família. Numa parada tão séria dessa, você não pode brincar com isso. Até porque a torcida ainda naquele momento estava dividida. Porque quem estava a par disso era uma gestão que não entregou absolutamente nada para o clube até então. Então deixar nas mãos, eu sempre falei isso aqui, eu sou a favor da SAF no Vasco, pelo ambiente, pelo cenário político do Vasco. Mas isso não poderia ser conduzido, eu sempre falei, isso aqui não pode ser conduzido pelo Jorge Salgado. Não pode. Não pode, de forma nenhuma. E foi. E olha a merda que deu. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, até porque, família vascaína, olha esse exemplo aqui, ó. Com problemas financeiros, Atlético Mineiro atrasa pagamento das férias ao elenco. Então, veja bem,
Estamos falando aqui de uma galera que tem muito papel colorido, que hoje comanda o Atlético Mineiro. São torcedores do Atlético, todos eles que comandam ali a SAF do Galo, estão passando por esse momento de dificuldade. Querendo, sei lá, vender ações, percentual, trazer recurso para o clube. Então você entende que futebol não é fácil, não é fácil. Então o Vasco precisa, né, continuar nesse processo de recuperação, né, ter um pouco mais de credibilidade para não atrair aventureiros. Como foi? E isso aqui eu tô sendo, né, poético, porque graças a Deus o Botafogo não passou. Então não é que eu tô feliz, mas tô alegre, tá? Então eu tô sendo aqui um cara poético para falar dessa forma. Porque família vascaína, com o Jorge Salgado à frente do Vasco, Chiliquento Dias e Chiliquento Rocha elogiando a torta e a direita, é assim que fala, o Osório, só poderia dar nisso. Então vamos ver aí como é que vai ficar essa situação do Vasco. Falando também aqui um pouco sobre o Felipe Coutinho, que está trabalhando normalmente, né, família? O contrato dele se encerra agora no dia 30 de junho, né? Então isso preocupa, porque entendo que o Felipe Coutinho, após isso, não vai poder trabalhar, treinar. Então o Vasco não acertando essa renovação, ele vai perder aí, né, algumas sessões de treinamento com o Fernando Diniz, e isso é um problema sério. O Vasco também tem aí um amistoso no dia 5 de julho, e o Felipe Coutinho pode ficar fora dessa partida. Vamos aguardar, né, família? A gente viu aí, né, que o Aston Villa está dificultando essa situação, e é um jogador muito importante aí, eu acho, né, para a gente sonhar em conquistar algo, um milagre acontecer nessa temporada. O Vasco está vivo aí na Sul-Americana, está vivo também na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Claro, vai ser um jogador importante aí, principalmente entendendo esse período que o Vasco está tendo para trabalhar. Eu cansei de falar isso aqui com vocês naquela sequência, né? Naquela semana do jogo contra o São Paulo. Eu falei, poxa, o Vasco tem que ganhar e ganhar bem, para dar confiança internamente falando e também para os seus torcedores. E foi isso que aconteceu. O Vasco acabou pegando o São Paulo e dando uma aula. Então, nesse período aí, poxa, a gente espera o Vasco retornando contra o Botafogo, né? Eu acho que vai ser o jogo contra o Botafogo. Não sei como é que vai ficar essa logística aí. O Botafogo vai retornar agora, né? Mas já voltar muito bem. E, claro, com o Felipe Coutinho. Família, para finalizar aqui a nossa resenha e falar um pouco sobre o mercado da bola, interessante destacar aqui duas informações, apurações do Colina em Foco, do Joel Silva, e também do canal Na Torcida Vascaínos, do Léo Lacerda e também do Luiz Amadeu, falando sobre os bastidores, né? Conversas, reuniões que estão acontecendo entre o Scout, Felipe, Pedrinho, Fernando Diniz e Admar Lopes. Vamos lá, ó. O jornalista Joel Silva, do canal Colina em Foco, procurou entender como está o andamento das contratações do Vasco. Muitos nomes estão na mesa do departamento de futebol, encabeçado por Admar Lopes e os scouts do clube, para entender o que o Fernando Diniz quer. A notícia de que o Vasco está buscando em torno de 4 atletas. Primeiro volante, segundo volante, meia de ligação e um atacante de lado de campo. Caiu pela metade. A diretoria identificou que há possibilidade dentro do elenco atual para não inflar. Na visão do gigante da colina, Nuno Moreira, Benjamin Garré e o Estrela podem jogar na posição de Felipe Coutinho. Sabendo disso, hoje está descartada a chegada para esse setor. Eu concordo, tá? Eu concordo. As negociações para as contratações de um volante que possa jogar como primeiro ou segundo e ponta que possa jogar na esquerda ou na direita segue. Vamos lá do canal Na Torcida Vascaínos. Ó, houve uma reunião entre Admar Lopes, Fernando Diniz, Felipe, scout do Vasco, e os auxiliares do treinador. Nesta reunião foi apresentada uma lista trazida por Admar, com mais de 50 nomes, jogadores mapeados pelo executivo Cruz Maltino. A relação contém jogadores de várias posições, com diversas características e ideias. Alguns nomes agradaram a comissão técnica, outros não eram conhecidos pelo treinador e serão reavaliados. E ainda outros que foram descartados. Alguns movimentos que estavam em curso acabaram sendo reconsiderados devido ao leque de opções apresentadas, que podem se encaixar melhor no elenco de Diniz e no caixa do Vasco da Gama. A próxima semana poderá ser decisiva para os novos reforços chegarem ao gigante da colina. E só para complementar aqui, família, em relação ao mercado da bola, a gente tem essa informação aqui do Kaique, dizendo que o Vasco foi o clube que fez a melhor proposta por Thiago Mendes até o momento.
né? Corinthians, Inter, Cruzeiro e Atlético Mineiro, inclusive o São Paulo, né? Clube que ele atuou aqui no Brasil, passou pelo Goiás também, se eu não me engano, né? Então sondaram aí a situação do jogador que está livre no mercado nesse momento, que mostra que é um jogador que tem muito recurso, tem muito talento, é bom jogador, o Thiago Mendes. Agora, o que me preocupa é a questão física, estava jogando no futebol, né, de pelada, podemos dizer assim, e eu sempre falo aqui com vocês que o Vasco é um time frágil fisicamente, então precisa de jogadores, claro, com qualidade técnica, é o estilo do Diniz, né, que valoriza muito a bola, então o jogador precisa entender de bola, precisa saber jogar. Agora, sem a bola, esse jogador tem que chegar para contribuir nesse sentido, nessa melhora física, principalmente no nosso time titular. Porque eu entendo, o Thiago Mendes chegando, ele briga para ser titular. Ele briga. De repente até joga no lugar do Tietê, família. Porque é um cara que tem boa técnica e tem uma chegada, na minha visão, melhor que a do Tietê. Esse elemento surpresa, de bater de fora da área, né, de ter mais ali um perfil de ajudar na construção, no comando de ataque. Entende? Eu acho que o Tietê é um cara mais de posse de bola, de fazer o jogo girar. Ele não é aquele cara de aparecer bem na área, né? Ele tem muita dificuldade nesse sentido, na minha modesta opinião, mas eu fico preocupado com essa questão física aí do Thiago Mendes. Em relação aqui, né, às apurações do Colina em Foco, Joel Silva e do canal Na Torcida Vascaínos, é aguardar, né, família? É aguardar. Entendo que o Vasco tem uma certa dificuldade para atacar o mercado, analisando jogadores, né, num primeiro momento, sei lá, por empréstimo, jogadores livres, e de repente, se tiver muita certeza, tentar algum investimento, claro, Casas Bahia parcelando esse valor. Eu concordo com a avaliação divulgada aí, também não sei se é verídica, mas eu concordo em relação ao Brian Rodrigues, tá? Não faria esse investimento. Eu faria um investimento num jogador bom, atacante bom, de lá de campo, com outra característica, a de velocidade, que o Vasco precisa, porque o Lloyd Augusto, né, família, tá difícil. Fui! Junto!